Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 8 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos o livro, a obra, o céu e o inferno. Vamos envolver o nosso amigo Augusto para fazer a nossa prece de gratidão e ele mesmo irá fazer a leitura do nosso estudo. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para buscarmos, Mestre amigo Jesus, os ensinamentos que necessitamos para cada vez mais evoluirmos e assim buscarmos, Mestre amigo Jesus, nos tornarmos um ser humano melhor. Que possamos, intuídos por Ti, internalizar esses ensinamentos que obteremos e que Tu possa intuir a cada um aqui presente para que, através desses ensinamentos, continue tendo a vontade firme de fazer as reformas que necessita para que a cada dia possamos ser um homem de bem. Obrigado, Mestre amigo Jesus, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que bom, Augusto. Então hoje nós vamos retomar o temor da morte, primeira parte, capítulo 2, item 10. Por que os espíritas não temem a morte? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Porque os espíritas não temem a morte. Então vamos ver. Eu tenho um pavor de morrer. Então não é espírita. O espírita verdadeiramente não é que a gente vai ficar correndo atrás da desencarnação. Eu quero morrer. Não é isso, né, gente? Mas não existe o desespero, né? O pavor. Porque a gente sabe da continuidade da vida. Se eu sou espírita, tenho pavor da morte, pavor de espírito, eu não estudei o espiritismo, tá? Eu sou frequentador, mas eu ainda não tenho a doutrina e realizar a doutrina fazendo um estudo sério, tá? Então, nosso amigo Augusto irá fazer a leitura. Por que os espíritas não temem a morte? Item 10. A doutrina espírita modifica completamente a maneira de encarar o futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém, o resultado da observação. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Algo que nos chama a atenção é quando ele fala: a doutrina espírita modifica completamente a maneira de encarar o futuro. Então, o propósito da doutrina é reviver o cristianismo primitivo, né? Trazer o cristianismo primitivo. Nós não estamos falando aqui, Jesus não fundou uma religião, Jesus trouxe princípios. Jesus não fundou o cristianismo. A palavra até cristianismo foi uma sugestão dada pelo senhor Lucas, porque eles se chamavam os homens do caminho, não é verdade? Os homens do caminho. E Lucas dizia que caminho pode levar a qualquer canto, porque ao invés de homens do caminho não serem chamados de cristãos, que é a palavra grega Christos, né? Então, seguidores de Cristo. E o propósito é reviver o cristianismo primitivo. Então, quando os cristãos adentravam na arena e se entregavam aos leões,
se entregavam às fogueiras para serem queimados, se entregavam à crucificação sem absolutamente nenhum desespero. Para quem já estudou com a gente a obra Paulo Estevo, para quem já estudou com a gente Ave Cristo, para quem já estudou com a gente há 2000 anos, Ave Cristo, a gente lembra logo do escravo, o Rufus. Ele precisava apenas negar que era cristão, ele seria solto, sua esposa e suas filhas. Se ele não negasse, ele seria morto e a sua esposa e as suas filhas seriam vendidas. E foi falado isso a ele. E a morte dele, ele ia ser amarrado em 2 potros, lembra disso? Uma perna em um, outra perna em outro. E esses animais selvagens, iriam arrebentar o Senhor Rufus. Ele não negou. E ali mesmo foi feita a venda da esposa e das filhas, na frente dele. O cidadão comprou. E o cidadão disse: posso chegar próximo dele e falar? Sim, pode. Chegou bem próximo dele, com aquela cara assim de quem ia tirar dizer uma zombaria. E ele disse assim: não se preocupe, eu sou cristão. Aí ele, como disse, vão morrer em paz, eles não vão ser maltratados. E ali com Tassiano estava sendo maltratado. E ele não negou. E acabou sendo, mataram um corpo, mas Rufus com certeza foi recebido pelo Cristo Jesus. E por que ele fez isso? A certeza da vida após a morte. Era essa certeza que os cristãos eram chamados de loucos, porque as pessoas não entendiam, as pessoas só conseguiam entender o valor da vida física, mas elas não conseguiam conceber o valor da vida espiritual. Isso hoje mudou em absoluto. Hoje o que nós ainda mais valorizamos é a vida, em detrimento do valor espiritual, a vida física. Eu estou aqui fazendo o quê? Uma apologia que a gente não deve valorizar a vida, devemos dar o valor que ela merece. Mas aqui não é o paraíso. Então eu não posso valorizar muito mais as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. A vida terrena, ela não é o fim, ela é um meio para eu desenvolver as coisas espirituais, um meio para eu desenvolver a minha condição moral. Tudo é meio aqui na terra, não é fim. Então isso o espírita tem que aprender e a reviver isso. Então Rufo não negou, mesmo perdendo a sua encarnação, perdendo entre aspas, ele ganhou, Por isso é que Jesus diz: todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la. Então ele perdeu a vida orgânica, mas ganhou a vida espiritual e logo ganhou a vida física. Por quê? O que é ganhar a vida física? É eu passar pela vida física na condição de meio e desenvolvendo o que eu vim fazer, que é a minha condição moral. Então, o que a gente fala para as crianças quando elas passam o ano inteiro na escola e chega final do ano e não passa? Perdeste o ano inteiro, não é assim que a gente fala? Então, quando nós vivemos uma encarnação inteira sem dar um movimento de evolução, o que os amigos espirituais irão nos dizer? Perdeste uma vida inteira. Então, é isso que nos falta. Valorizar muito mais as coisas. Então, por mais que eu esteja passando momentos difíceis, ou por mais que eu tenha que fazer sacrifício, abrir mão de coisas para adquirir o lado espiritual, que eu abra. Se eu tiver que passar por uma dor moral, que eu passe. Se eu tiver que abrir mão dos meus desejos em prol da minha evolução, que eu abra. Então, nós ainda não somos chamados para o testemunho do Rufo. Os nossos convites são essas coisinhas miudinhas da nossa vida. Então, a doutrina espírita, ela modifica completamente a maneira de encarar o futuro.
Não é parcialmente, não. É completamente. Então, se eu estou na doutrina e não fiz ainda esse processo de mudança, isso quer dizer o quê? Que alguém vai desencarnar e dizer, ui, que maravilha! Desencarnou minha mãe, nossa, que legal! A gente teríamos algum transtorno. Então, não é o sentimento nós vamos sentir, mas como nós vamos encarar a continuidade da vida, essa é diferente. Eu passei pela experiência da desencarnação da minha mãe. Eu não digo ela me amava, ela gostava. Não, ela continua me amando, ela continua gostando, porque ela continua sendo. Ela só não está fisicamente com a gente. Entendeste? Eu não posso dizer a casa é dela, não, a casa era dela. Então, tudo que se refere à matéria, a gente realmente dizer não é mais. Mas tudo que se refere à condição moral, a sentimento, isso não se perde. Pode ter perdido a casa, pode ter perdido as roupas. Olha, esse anel era dela. Olha, essa sandália era dela. Olha, essa blusa era dela. Não é verdade? Aí tudo bem, são coisas materiais, ela não poderá mais usar. Mas aquilo que ela carrega e aquilo que ela vivia é dela. E continuará sendo dela. Pois ela era minha mãe? Não, ela é minha mãe. Então, a vida futura deixa de ser uma hipótese para ser agora uma realidade. Hipótese, o que será? Será que tem céu? Será que tem inferno? Será que eu vou para o purgatório? Será que tem um capeta? Será que não tem nada? Será que a gente vai ficar numa nuvem ouvindo o anjinho tocar harpa? Acabou. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela aproximou o mundo espiritual da gente. A doutrina espírita, os espíritos revelaram o mundo espiritual. Daí essa obra, o céu e o inferno. Nós vamos ouvir aqui espíritos sofredores, espíritos medianos e espíritos bons. Ou seja, mostrando a situação de cada um no mundo espiritual. Ele diz, e a vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade, e o estado das almas depois da morte não é mais um sistema. Né? Vai acontecer isso, e vai ficar lá, e aí não. Porém, o resultado da observação, por isso que é uma ciência, porque ela é pautado em observações, comparações, anotações. Ergueu-se, né? Tirou o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática, que é as reuniões mediúnicas, que ele chama das reuniões práticas. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Então, em nenhum momento Kardec disse assim, vamos descobrir como é o mundo espiritual. Não. Ele foi convidado para participar de uma reunião onde as mesas se mexiam, onde as mesas respondiam. Pronto. Foi lá verificar aquelas reuniões frívolas e quando ele percebeu a mesa respondendo, ele disse, mesa não tem máquina cerebral. Eu vou descobrir o que está por detrás disso. E aí ele foi pesquisar. Só que, paralelamente a isso, já tinha grupos conversando com os espíritos. Através de respostas de batidas de mesa. E aí foi quando ele decidiu aprofundar. Mas ele foi apenas, por isso que é revelação. Ele foi descobrindo o que estava sendo revelado. Revelado por quem? Pelos espíritos. Então, até a orientação de pegar uma caneta e colocar na prancheta, não partiu da cabeça de Kardec e de ninguém. Quem orientou? Os espíritos. Foram os espíritos que orientaram pegar uma prancheta, amarrar ali uma canetinha, colocar as mãos sobre a prancheta, para que ali a prancheta fosse.
eles foram paulatinamente, cuidadosamente, para que pudessem entender que se tratava de uma inteligência extracorpórea. Bora lá mais um pouquinho? Ai, desculpa, Augusto. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da infelicidade, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. É por isso que os espíritas encaram a morte calmamente e se mostram serenos nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é apenas a esperança que os conforta, mas a certeza. Sabem que a vida futura é a continuação da vida presente em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o nascer do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações do homem. Toda vez que a gente conversa com o espírito, a gente acredita que espírito sabe tudo e que o espírito pode falar do futuro. Além de místico, isso está na nossa crença milenar, de buscar os templos para estar evocando os mortos, para estar perguntando sobre o futuro, buscar as cartomantes e por aí se vai. As criaturas que são médiuns, né? Então a gente acaba fazendo sempre esse movimento. E a doutrina espírita nos esclareceu isso. Espírito não sabe tudo. O futuro está presente? O futuro já aconteceu? Não, como é que vai saber? Porque o futuro ele está sendo escrito com o meu presente. Sou eu que estou escrevendo o futuro. Por isso que tem livre-arbítrio. Quando Jesus veio, a ideia, o trabalho era para que o povo entendesse o que ele veio ensinar. Mas o povo não entendeu. Mas ele tentou, senão ele não teria vindo. Poderia ter sido tudo diferente. Não estava predestinado para que tudo acontecesse daquele jeito. Tanto é que ele falou 2 dias antes de ser preso. Entende? Se nós tivéssemos... E ele disse, era o período exato, a humanidade tinha sim condições de ter ouvido e ter vivido. E olha, gente, ele levantou até Lázaro do sepulcro. Tudo ele fez para mostrar. Ele fez tudo de ordem espiritual. Devolveu visão a cego. O cidadão nasceu cego. Calmou a tempestade. Só que foi entre os discípulos, né? Então o pessoal achava que era invenção. E bastava se aproximar de Jesus e você sentia algo diferente. Aquela mulher que tinha sido tratada por vários médicos, ela perdeu todo o dinheiro dela com os médicos, 12 anos de sangramento. E tantos outros casos, ninguém acreditou. Não, mata ele, solta o Barrabás, esse ladrão, a gente quer que crucifique Jesus. Entende? São os próprios habitantes deste mundo que nos vêm descrever a sua situação. Mais embaixo ele diz assim, aí os vemos em todos os graus da escala espiritual. Então, espírito tem de todos os níveis, do jeito que tem ser humano, de todos os níveis, da mesma forma tem espírito. Então, do jeito que tem seres humanos mentirosos, tem espíritos mentirosos. Do jeito que tem ser humano leviano, tem espíritos levianos. Do jeito que tem seres humanos que levantam intrigas, tem espíritos também que levantam intrigas.
Então é isso que nós temos que entender. O que tem no mundo físico, tem também no mundo espiritual. Não tem isso. E a outra coisa é que o futuro não está pronto. Todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da infelicidade, felicidade e infelicidade, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Porque um espírito superior trazia uma lição? Um espírito inferior trazia uma lição? Trazia. Por isso, ciência e observação. Então, esse espírito inferior, a lição que ele trazia era do sofrimento que ele vivia. Por causa de quê? O que o levou a estar naquela condição no mundo espiritual? Isso é o ensino moral. E olha, nós aprendemos muito com os espíritos inferiores, porque nós também os somos. O que eles fazem é exatamente o que nós fazemos. E o testemunho dele está nos dizendo, olha, tu vem pra cá, do jeitinho que eu tô, você vai ficar, se você não mudar. Não tem um dito que diz assim, oi? Não tem um dito que diz assim, nunca ninguém voltou para contar como é? Eu digo já voltaram para contar como é. Então, é por isso que os espíritas encaram a morte calmamente e se mostram serenos nos últimos momentos sobre a terra. Sereno. Livro dos Espíritos. Facilita no processo da desencarnação as informações, a certeza da vida espiritual. Eles respondem muito, muito. Facilita muito, porque o espírito entende que ele está desencarnado. Primeira coisa, por que a maior dificuldade de entender que está desencarnado? Porque a pessoa se vê, a pessoa continua sentindo, continua se tocando, continua pensando. Ela diz, não morri não. Até suicida, a pessoa comete o suicídio, se ela não tem informação espírita, normalmente não tem, né? Ela não consegue entender que ela está morta. E ela, o que ela acha? Que ela está com as sequelas do ato do suicídio, mas que ela não morreu. Então dificulta muito. Para o espírita, ele logo entende, morri. Agora, o fato dele entender que ele está morto, isso não testifica que ele é um espírito nobre. Ele pode estar num vale e entender que ele está morto, mas está no vale. E ele ainda sabe, estou no vale. E aí ele sabe por que ele está no vale, ele não vai nem reclamar. Então, no processo da desencarnação, quando vai se aproximando, o espírito ele até se prepara melhor, né? Vamos dizer assim, deve, né? Se ele realmente é espírita. Se ele se desesperar, ele não é espírita, ele é frequentador de casa espírita, né? Sabem que a vida futura é a continuação da vida em melhores condições e aguardam com a mesma confiança com que aguardariam o nascer do sol, após uma noite de tempestade. Motivo dessa confiança decorre dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica. Vamos lembrar do senhor Home, Revista Espírita, ele que pede para ser evocado? Ele já estava doente, tempo de vida muito curto. Ele solicitou do professor Denizar que o evocasse assim que ele desencarnasse, que era para que isso também fizesse parte dos históricos da ciência espírita. E Kardec assim o fez. E assim, o velório estava acontecendo em uma sala ao lado. Kardec, obviamente, pegou uma médium que não tinha nenhum conhecimento em relação, acredito que era o seu Home, e ali ele evocou e o seu Home se comunicou. Para quem estudou também ou está estudando no canal a obra Voltei, a gente também vê o processo de desenlace do senhor Frederico Figner. Para finalizar, para os espíritas, a alma
não é mais uma abstração. Tem um corpo etéreo que dela faz um ser definido, capaz de ser concebido pelo pensamento, o que já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não os representamos mais como chamas fugazes que nada falam ao pensamento, porém sob uma forma concreta que antes nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão à nossa volta. O mundo corpóreo e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Como se vê, o temor da morte perde a sua razão de ser, por não ser mais permitida qualquer dúvida sobre o futuro, de modo que o espírita encara a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. E quando ele diz assim, a alma não é mais uma abstração, tem um corpo etéreo, que é o perispírito, que dela faz um ser definido, capaz de ser concebido pelo pensamento. Então, através do pensamento eu sei que eu sou um espírito, uma chama, uma centelha, e que eu tenho um organismo perispiritual. Tudo isso eu estou concebendo pelo pensamento, eu não estou vendo o perispírito. Mas eu sei que eu tenho. Capaz de ser concebido pelo pensamento, que já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre agora uma coisa o quê? De real, né? Muito bom mesmo. Na Revista Espírita também, a Revista Espírita é maravilhosa, tem muitas informações. A Mita vai comentar um pouquinho pra gente. Não, é interessante como ele fala que com essa nova percepção de não temer da morte, a alma não ser uma abstração, ele coloca um novo patamar que assim, o mundo corpóreo e o mundo espiritual, eles identificam-se em perpétuas relações e assistem-se mutuamente. Tanto vem de lá para cá, como também a gente vai daqui para lá. Não é só de lá que vem, a gente também... Então, é mútuo essa relação e essa assistência. E esse mútuo também, Mitinha, quando o ser humano desencarna, a grande maioria vai para o mundo espiritual? Não. A grande maioria fica onde? Aqui mesmo. Agindo sobre nós e nós agindo sobre eles. É mútuo. Por exemplo, a gente está agora no livro Entre a Terra e o Céu. Nós estamos dentro de uma família. E ali naquela família a gente vê a ex-esposa atuando sobre a atual esposa do marido, né? E ela está ali, está no meio, está interagindo. A ação da madrasta agora, né, da esposa atual, que foi desejar e facilitar a morte do seu enteado, agiu sobre a desencarnada. E a desencarnada agora está agindo. Então, não existe, não está isolado. Não existe desencarnou e foi embora. A grande maioria fica aqui, continuando, atuando, até entender que está sofrendo e fazendo sofrer. Por que a grande maioria? Porque nós não nos preparamos para a vida espiritual. Nós não nos espiritualizamos. Nós nos identificamos com a matéria. Nós somos donos, proprietários. Nós nos identificamos muito mais com a personalidade do que com a nossa essência. E aonde está o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. Foi bom? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A gente sabe da continuidade da vida. Se eu sou espírita, tenho pavor da morte, pavor de espírito, eu não estudei o espiritismo.
tá? Eu sou frequentador. Jesus não fundou uma religião. Jesus trouxe princípios. Jesus não fundou o cristianismo. A palavra até cristianismo foi uma sugestão dada pelo senhor Lucas, porque eles se chamavam os homens do caminho, que é a palavra grega Christos, né? Então, seguidores de Cristo. A certeza da vida após a morte. Era essa certeza que os cristãos eram chamados de loucos, porque as pessoas não entendiam, as pessoas só conseguiam entender o valor da vida física, mas elas não conseguiam conceber o valor da vida espiritual. Hoje o que nós ainda mais valorizamos é a vida, em detrimento do valor espiritual, a vida física. Eu estou aqui fazendo o quê? Uma apologia que a gente não deve valorizar a vida, devemos dar o valor que ela merece. Mas aqui não é o paraíso. Então eu não posso valorizar muito mais as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. A vida terrena, ela não é o fim, ela é um meio para eu desenvolver as coisas espirituais, um meio para eu desenvolver a minha condição moral. Tudo é meio aqui na terra, não é fim. Então isso o espírita tem que aprender e a reviver isso. Por isso é que Jesus diz, todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la-á. O que é ganhar a vida física? É eu passar pela vida física na condição de meio e desenvolvendo o que eu vim fazer, que é a minha condição moral. Por mais que eu esteja passando momentos difíceis, ou por mais que eu tenha que fazer sacrifício, abrir mão de coisas para adquirir o lado espiritual, que eu abra. Se eu tiver que passar por uma dor moral, que eu passe. Se eu tiver que abrir mão dos meus desejos em prol da minha evolução, que eu abra. Toda vez que a gente conversa com o espírito, a gente acredita que espírito sabe tudo e que o espírito pode falar do futuro. Além de místico, isso está na nossa crença milenar, de buscar os templos para estar evocando os mortos, para estar perguntando sobre o futuro. Buscar as cartomantes e por aí se vai. As criaturas que são médiuns, né? Então a gente acaba fazendo sempre esse movimento. E a doutrina espírita nos esclareceu isso. Espírito não sabe tudo. O futuro está presente? O futuro já aconteceu? Não, como é que vai saber? Porque o futuro ele está sendo escrito com o meu presente. Sou eu que estou escrevendo o futuro. Por isso que tem livre-arbítrio. Espírito tem de todos os níveis, do jeito que tem ser humano, de todos os níveis, da mesma forma tem espírito. Então é isso que nós temos que entender. O que tem no mundo físico, tem também no mundo espiritual. Tem espírito leviano, tem espíritos também que levantam intrigas. Então é isso que nós temos que entender. O que tem no mundo físico, tem também no mundo espiritual. E a outra coisa é que o futuro não está pronto. Nós aprendemos muito com os espíritos inferiores, porque nós também o somos. O que eles fazem é exatamente o que nós fazemos. E o testemunho dele está nos dizendo, olha, tu vem pra cá. Do jeitinho que eu tô, você vai ficar. Se você não mudar. Para o espírita, ele logo entende, morri. Agora, o fato dele entender que ele está morto, isso não testifica que ele é um espírito nobre. Ele pode estar num vale e entender que ele está morto, mas está no vale. E ele ainda sabe, estou no vale. E aí ele sabe por que ele está no vale, ele não vai nem reclamar. Então, no processo da desencarnação, quando vai se aproximando,
O espírito, ele até se prepara melhor, né? Vamos dizer assim, deve, né? Se ele realmente é espírita. Se ele se desesperar, ele não é espírita, ele é frequentador de casa espírita, né? Quando o ser humano desencarna, a grande maioria vai para o mundo espiritual? Não. A grande maioria fica onde? Aqui mesmo. Agindo sobre nós e nós agindo sobre eles. Nós não nos preparamos para a vida espiritual. Nós não nos espiritualizamos. Nós nos identificamos com a matéria. Nós somos donos, proprietários. Nós nos identificamos muito mais com a personalidade do que com a nossa essência. E aonde está o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.